Vamos fazer agora a dedução da equação integral da continuidade. Conforme visto anteriormente, o teorema de transporte de Reynolds é traduzido nessa equação, onde B vai ser uma das grandezas relacionadas às leis básicas da mecânica dos fluidos, beta é dB/dm, ρ é a massa específica, o V cortado aqui significa o volume, e M ponto é a vazão mássica, ρ/VnRA, positivo para uma saída e negativo para uma entrada de fluido. Então, a primeira lei básica é o da conservação da massa, que diz que a massa do sistema se conserva, ou seja, a derivada da massa do sistema ao longo do tempo é zero. Então, o B, que é a grandeza física relacionada a essa lei, é a massa. Beta, que é dB/dm, vai ser então 1. Substituindo B igual a m e beta igual a 1 na expressão do teorema de transporte de Reynolds, teremos então dm do sistema dt igual a ddt da integral de beta, que é 1, vezes ρ dv, mais somatório de beta, que é 1, vezes m ponto. Lembrando que dm dt, de acordo com o princípio, é zero. Então, temos aí essa equação, que é a da conservação da massa, ou continuidade. Essa equação se refere a um escoamento transiente. Porém, se tivermos um regime permanente, que significa que nada varia ao longo do tempo, a derivada ddt vai ser zero. Então, vai ficar simplesmente somatório de m ponto igual a zero. Escreva a relação de conservação de massa para o escoamento permanente de um fluido incompressível através de um tubo de corrente, escoamento paralelo às paredes em todos os locais, com uma única saída 1 e uma única entrada 2 uniformes. Então, trata-se de um problema permanente e com entradas e saídas uniformes. Nesse caso, a equação integral da continuidade é somatório de m ponto igual a zero. Lembrando que m ponto é a vazão mássica igual a ρ/VnRA e vai ser positivo para a saída e negativo para a entrada de fluido. Nesse problema temos uma entrada 1 e uma saída 2. Então, somatório de m ponto vai ser menos m ponto 1 mais m ponto 2 igual a zero. Substituindo m ponto por ρVA, temos menos ρ1V1A1 mais ρ2V2A2 igual a zero. ρ é a massa específica e significa dm/dv. Lembrando que, pelo enunciado, se trata de um fluido incompressível, onde, para uma mesma quantidade de massa, o volume não varia, então a relação dm/dv é constante. Então, ρ é constante. Sendo assim, podemos cortar o ρ nessa equação, sobrando apenas V1A1 igual a V2A2. Vale lembrar que velocidade vezes área é igual a Q, a vazão volumétrica. Explicitando V2, temos V2 igual a V1 vezes A1 sobre A2. Essa equação é importante porque nos mostra algo que nós já sabemos intuitivamente. Num tubo em que a saída é estrangulada, ou seja, a área 2 é reduzida, nessa relação A2 está no denominador, consequentemente a relação A1 sobre A2 vai ser maior que 1. Com isso, a velocidade V2 vai ser maior que a velocidade V1. Esse é o princípio do jato, do bico de jato. É diminuir a área de saída para que a gente obtenha uma velocidade maior. Consequentemente, um jato com maior velocidade. Nesse outro problema, água a 20 graus Celsius flui em regime permanente por um tanque fechado, conforme figura abaixo. Na seção 1, diâmetro 1 é igual a 6 cm e Q1, que é a vazão volumétrica na seção 1,
igual a 100 metros cúbicos por hora. Na seção 2, diâmetro 2 igual a 5 centímetros e a velocidade média de 8 metros por segundo. Se o diâmetro em 3 é igual a 4 centímetros, calcule Q3 em metros cúbicos por hora e a velocidade média V3 em metros por segundo. Então, trata-se de um problema com entradas e saídas uniformes e em regime permanente. Nesse caso, a equação integral da continuidade é somatório de m ponto igual a zero, onde m ponto é a vazão mássica igual a ρ, massa específica, vezes VNR, que é a velocidade normal relativa, vezes a área. A velocidade mencionada aqui já está na direção perpendicular, então já é a velocidade normal, e o volume de controle está parado, portanto a gente pode desconsiderar o relativo. Esse m ponto ele vai ser positivo para saídas e negativo para entradas. Temos uma entrada em 1, uma saída em 2, e em 3 o problema não diz se trata de uma saída ou entrada. A gente pode supor que é uma saída, e caso o resultado dê negativo, significa que é, na verdade, uma entrada. Então, o somatório de m ponto vai ficar menos m ponto 1, que é a entrada, mais m ponto 2, que é a saída, e mais m ponto 3, que estamos supondo como saída, igual a zero. A substituição de m ponto deve ser feita por ρVA. Porém, vale lembrar que VA é a vazão volumétrica Q. Então, no caso de m ponto 1, como é dado o Q, é mais conveniente substituir por ρQ. Já em m ponto 2, é dado a velocidade média v. Então, mais conveniente substituir por ρVA. E m ponto 3 é pedido o Q e o V, então tanto faz. Então, vamos ficar com menos ρQ1 mais ρV2A2 mais ρQ3 igual a zero. Como é um escoamento incompressível, um fluido incompressível, que é a água, as massas específicas são iguais, não varia ao longo do tempo, então podemos cortar. Isolando Q3, temos Q3 igual a Q1 menos V2A2, que então vai ser Q1 menos V2 vezes πd2 ao quadrado sobre 4. Q1 é 100 metros cúbicos por hora, V2 é 8, π vezes o diâmetro 5 centímetros, passando para metro 0,05 ao quadrado sobre 4. Passando isso aqui para metro cúbico por hora, conforme solicitado no enunciado, a gente multiplica por 3.600. Então, o resultado disso dá 43,4 metros cúbicos por hora. Para calcular o V3, que é o segundo pedido do enunciado, lembramos que Q3 igual a V3A3, então isolando V3, vai ser Q3 sobre A3. É importante lembrar de passar para o SI, porque o V3 é pedido em metros por segundo, então o Q3 vai ser 43,4 dividido por 3.600, que é para passar de metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. A3 vai ser πd3 ao quadrado sobre 4. O diâmetro 3 é 4 centímetros, ou seja, 0,04 metros. Fazendo essa conta, temos 9,6 metros por segundo.